Bom dia. Bom dia. Desejamos saber quem está na casa pela primeira vez. Bem-vindos. No final estamos disponíveis para qualquer esclarecimento que entendam necessário. Muito bem, então nós vamos dar início ao nosso trabalho com uma leitura do livro Fonte Viva, cujo título é Ante o Cristo Libertador. Eu sou a porta. Palavras de Jesus no Evangelho de João. E Emmanuel comenta: segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para o outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial e, nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Então vamos nos concentrar em Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas. Procurando a sintonia com as forças superiores da vida para que o nosso coração se desdobre em páginas de afeto, de lealdade, mas também de espontaneidade, nas palavras preenchidas de sinceridade, de transparência. Querido Jesus, querido Pai e Senhor da vida, eis-nos reunidos em vosso nome, neste momento tão particular em que elevamos os nossos pensamentos a uma só voz para te agradecer as bênçãos da vida, a experiência terrena, a inspiração, o acompanhamento, a misericórdia, a saúde e a paz. São as mais variadas circunstâncias aquelas que vamos atravessando pelos caminhos da vida
experiências enriquecedoras, portas que se nos abrem para os caminhos da imortalidade, para os quais nos devemos preparar. E, simultaneamente, vislumbrando o futuro que se desdobra diante de nós, o empenho necessário para o trabalho de renovação, de aprimoramento, para que tenhamos assim condições para encontrar as portas que nos alçarão aos planos superiores da vida, contigo na alma, felizes pela oportunidade. Lembramos todos quantos se encontram em sofrimento, no plano físico ou no plano espiritual. Para que estejam igualmente sintonizados convosco, levando as suas dores e procurando a ação renovadora no bem, o arrependimento e o desejo sincero de reajustamento diante das leis superiores da vida. Quer no plano físico, quer no plano espiritual, é elevado o número daqueles que ainda jornadeiam pela vida, desesperados, infelizes. Por isso, Senhor, é por eles que aqui deixamos a nossa rogativa também. Envolvemos, Senhor, toda a humanidade num abraço fraterno e amigo, com os mais sinceros desejos de paz, de tolerância, de compreensão, para o trabalho da manhã, para o qual nos unimos. Pedimos a vossa inspiração, o vosso acompanhamento, e que dos altiplanos deixam as vossas bênçãos, temperadas pelo amor infinito que só tu podes dar, envolvendo a cada um, atenuando as dores, as frustrações, se não mesmo algum desespero. Porque contigo, Senhor, ao leme da embarcação da vida, estamos seguros, sentimos-nos seguros. Que a tua paz e o teu amor permaneçam conosco. Muito obrigado. Nós hoje, o mês de Abril, é um mês recheado de efemérides para o movimento espírita e, desde logo, fazendo aqui alusão ao nascimento do nosso patrono, de Francisco Xavier, cognominado de Apóstolo das Índias, nasceu a 7 de abril de 1506, num lugar conhecido como, aqui no norte de Espanha, em Navarra, Castelo de Xavier. Uma família abastada, e Xavier foi para Paris estudar, enfim, à época, e por influência do seu amigo Inácio de Loyola acabou por converter-se ao cristianismo e depois também ao sacerdócio. E, portanto, depois, a pedido do rei Dom João III, em 1540,
Francisco Xavier chega a Lisboa para depois, em nome da coroa portuguesa, ser enviado para a Índia para a evangelização dos povos daquela região, onde Portugal tinha interesses políticos, territoriais, Goa da mão e Dio, por onde ele andou, no Japão também, onde fez uma obra memorável de evangelização e morreu em São João, às portas da China, onde não conseguiu entrar. Portanto, esta é a nossa homenagem ao patrono das casas, Francisco Xavier. Em abril ainda, a 1 de abril de 1858, foi a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, por Allan Kardec, em Paris. Depois, no dia 2 de abril de 1910, o nascimento do médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, com mais de 400 livros psicografados, que é subejamente conhecido de todos nós. No dia 15 de abril de 1864 foi o lançamento da primeira edição do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. A 18 de abril de 1857, o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Portanto, é aqui o marco inicial da doutrina dos espíritos. No dia 24 de abril de 1851, o nascimento de São Vicente de Paulo, sacerdote francês, nascido a 24 de abril de 1851 em Puy, em Gasconha. E, portanto, ele tem uma mensagem sobre a beneficência no Evangelho segundo o Espiritismo, assim como Francisco Xavier também é um dos expoentes da codificação, com uma mensagem sobre o duelo, incerta no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é exatamente o livro Evangelho segundo o Espiritismo em que nós prosseguimos com a lição. Aqui no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Os temas deste capítulo, os subtemas: a candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas; não vades ter com os gentios; não são os que gozam de saúde que precisam de médico; coragem da fé, que é exatamente o tema de hoje; carregar a sua cruz; quem quiser salvar a vida, perdê-la. E, portanto, vamos dar início ao nosso trabalho, abordando exatamente esta questão da coragem da fé. Na eventualidade de subsistir alguma dúvida, pedimos que intervenham, por favor, para podermos dialogar. Então, no item 13, diz assim, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículos 32 e 33: aquele que me confessar e reconhecer-me diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. No item 14, o evangelista Lucas anotou o seguinte: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Portanto, este vai ser o ponto de partida para o nosso trabalho. Sabem qual é o título, o tema do nosso trabalho de hoje? Coragem da fé. Coragem da fé. Muito bem, muito obrigado. Já me havia esquecido. Já me havia esquecido. Vamos lá. Então, no item 15, nós vamos ver como aqui Kardec dá-nos uma panorâmica a respeito da fé mais dilatada do que aquilo que é costume. Porque normalmente nós confundimos a fé com questões dogmáticas, com orientações exclusivas
para determinadas correntes religiosas ou filosóficas, mas vamos constatar que ela é muito mais ampla do que isso. E, embora Jesus tenha deixado essa panorâmica a respeito da fé, os homens procuraram enclausurá-la nos seus desejos de controle das massas, dos seus concidadãos, impor o ponto de vista humano, procurando explicar o inexplicável, fugir à razão daquilo que Jesus havia dito. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme em proclamar abertamente ideias que não são as da maioria das pessoas. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. Ora, nós percorremos os caminhos da vida, não só da vida espiritual, mas também da vida física, e como tal, fazemos parte das circunstâncias do processo evolutivo, civilizacional, prestamos a nossa melhor colaboração e, naturalmente, a nossa capacidade de raciocinar, de avaliar, naturalmente, que nos faculta uma visão sobre os acontecimentos. E é lícito que o tenhamos. E emitir opiniões que revelem justeza, isto é, ponderação, compreensão e também, se for possível, dentro do princípio do bem e do mal, de justiça. Não a justiça dos homens, mas a da verdade, que é intemporal e intransferível. E como tal, nós não podemos manter-nos indiferentes diante das circunstâncias da vida das quais fazemos parte. E, portanto, a nossa opinião também conta. E é claro que há os mais destemidos e os pouco destemidos. Mas a verdade, e aqui no caso em concreto, porque estamos a estudar segundo a doutrina espírita, muitas das vezes podemos julgar que, ou fugir à tentação do pensamento menos bom, ou até omitir opiniões na ideia desajustada de que Deus cuidará de tudo. Todas as circunstâncias da vida são oportunidades para crescermos, para amadurecermos, para evoluirmos. E é um exercício que a ponderação, que a inteligência nos faculta e que a razão nos permite, na ponderação, se é justo ou não é justo. Se está bem, se não está bem. E qual a nossa contribuição para o melhoramento, para o enriquecimento das circunstâncias, segundo esse princípio da justeza, que devemos, de facto, exercer sem receio. Porque é assim que nós participamos das circunstâncias da vida. Mas isto não quer dizer que sejamos destemperados, do género de sermos todos pacíficos, sermos todos bons, mas com o coração perto da boca. E então a primeira coisa que nos surge é aquilo que dizemos, sem submetermos ao crivo da razão e do bom senso. Mas não nos podemos furtar. O próprio Evangelho, os bons espíritos ensinam-nos que não é só necessário não fazer o mal. É importante fazer o bem. Porque
aqui não há o meio termo. Não há o meio termo. Portanto, ou estamos de um lado ou estamos do outro. E o silêncio, muitas das vezes, na ideia de que nós queremos é paz, ele é conivente com o mal. Porque não emitimos a nossa opinião e a nossa posição. Estamos a compreender? Portanto, isto quer dizer que não nos devemos furtar àquilo que é o nosso papel, as circunstâncias da vida, de emitirmos a nossa opinião e que ela seja uma opinião justa. E é evidente que nem sempre seremos justos, mas tenhamos o bom senso para saber recuar, alterar o nosso ponto de vista, sempre que o do outro se revelar mais justo, mais equilibrado. Ora, para isso convém que tenhamos a noção, o conhecimento daquilo que somos. Se somos tendencialmente orgulhosos, se somos tendencialmente egoístas, e, portanto, é sobre esses monstros que moram na nossa intimidade que devemos ter atenção redobrada. Porque o primeiro impulso é lutar pelos nossos interesses. Ora, para quem tem esse cuidado e essa ponderação, é importante avaliar pensamentos, palavras, ações, de acordo com as propostas que Jesus nos faculta. Há alguma dúvida relativamente ao assunto? Não há dúvida? Muito bem. Então vamos adiante. Há sempre fraqueza em alguém recuar diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Eu vou repetir. Há sempre fraqueza em alguém recuar diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus rejeita essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar das suas palavras, também se envergonhará desse, que renegará aquele que o houver renegado e reconhecerá, porém, perante o Pai. Ora, nós temos um exemplo na história do cristianismo nascente, com a figura de Pedro. Jesus perguntou a primeira vez se o amava. Sim, amo, sim. Mas amas mesmo? Sim, mestre, nós amamos-te. E ele, à terceira, ficou irritado. Porque Jesus estava a duvidar das suas palavras. E ele disse que mais adiante, antes que o galo cantasse 3 vezes, ele renegá-lo-ia. E aconteceu de facto. Quando os esbirros do sumo sacerdote Caifás, junto com os soldados romanos à procura de Jesus no Monte das Oliveiras, eles perguntaram, não conheciam Jesus? Tu não andavas ali com este, com aquele? Não, eu não, nem sequer o conheço. O primeiro impulso qual é? Defender os meus interesses. Não, nem o conheço. Ora, esta reação de Pedro foi de tal forma marcante, mas não inibiu de prosseguir com a sua jornada terrena, com a sua missão. E quando foi detido em Roma, ele e Paulo, e submetidos ao sacrifício supremo, porque tornou-se este detalhe, esta atitude de Pedro, tornou-se um imperativo de consciência. E ele, quando chegou a Roma, depois foi detido, portanto, e foram condenados
à crucificação. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para resgatar esse problema de consciência que mantinha, porque não se sentia digno de ser crucificado com a cabeça na mesma posição que Jesus havia sido crucificado. Portanto, é aqui exatamente a que Jesus se refere. Mas ele refere-se sob o ponto de vista da fé humana, daquilo que são os caminhos tradicionais, dogmáticos das igrejas humanas? Não. Aqui a fé representa, sobretudo, o bem, principalmente o bem. E o bem é transversal, não só, mas transcende todas as filosofias e todas as orientações humanas. Pode, de facto, os homens chamar a si essa verdade. Porque se ela estivesse retida nos conceitos filosóficos, religiosos e dogmáticos do ser humano, Deus era injusto. Porque aqueles que não se revêem nesses conceitos estariam relegados à sua própria sorte. O que não é verdade, porque todos somos filhos de Deus. É uma questão básica dos princípios da razão e do bom senso. Mas foi este conceito que esteve na origem das guerras religiosas no mundo e que perduram até aos dias de hoje. Até aos dias de hoje. Se nós tivermos em conta aquilo que ocorre no presente com as guerras na Ucrânia, por exemplo, em que o invasor é abençoado por uma corrente religiosa ortodoxa, cristã, mas ortodoxa, não porque veja na ação em si o exercício da justiça, mas porque também eles têm desejo em conquistar o terreno dos outros, a alma dos infiéis, daqueles que não concordam com os seus pontos de vista. Porque ela era una, a Igreja, mas entretanto com a separação da Rússia, da Federação Rússia, e da Ucrânia e de outros, mas a Ucrânia em concreto, a Igreja ucraniana, quis separar-se do domínio da Igreja Ortodoxa Russa. E isso foi outorgado pela figura maior do movimento, que é uma figura comparável ao Papa na organização ortodoxa, e, portanto, certificou-lhes a separação. Os outros não gostaram, e então apoiam a invasão, que é para também retomarem o seu domínio. Estamos a falar de igrejas cristãs. Ora, foi por essa razão, por esta interpretação de que aqueles que não estivessem com Jesus eram contra Jesus, tiveram na base todas as guerras e as perseguições aos chamados infiéis. E então, desde o centro da Europa, toca periodicamente as chamadas cruzadas, que tinham por objetivo impor, resgatar os territórios e o Santo Sepulcro. Portanto, guerras que deixaram milhões de mortos ao longo dos anos e cujas consequências ainda hoje permanecem, porque são muitos os espíritos que estão retidos nos planos inferiores, espirituais, pelas consequências geradas por essas atitudes. Mas nós vemos também, mesmo no seio do Islão, correntes que tiveram origem após a morte de Maomé, e, portanto, aqueles que pensavam ser o herdeiro natural, o filho de Maomé ou o genro de Maomé, criou um cisma. E então as correntes religiosas, criaram-se as correntes religiosas islâmicas dos xiitas e os sunitas. E, portanto, nós vemos que as guerras naquela região são apoiadas, por um lado, quando há interesses sunitas,
A Arábia Saudita, aí está. Quando há interesses xiitas, está o Irão. O mesmo ocorreu com o Iraque e por aí adiante. E são essas questões que alimentam as guerras que ocorrem no Iêmen, que ocorrem na Nigéria, que ocorrem no Mali, que ocorrem na Eritreia. Portanto, tudo questões de interpretação humana. Então, por isso é que no início da nossa intervenção, nós, e segundo aqui a proposição de Kardec, é a noção da fé, ela não tem fronteiras nem limites. Porque aqueles que não se têm enquadrados em qualquer uma das religiões, é uma opção sua, mas estão todos nós, estamos comprometidos com o bem. Porque nós não nascemos para ser maus. Nós não nascemos para ser maus. Todos nós nascemos para ser melhores. Praticarmos o bem. Quando isso não ocorre, é porque não ponderamos o suficiente sobre o nosso papel na vida. E somos mais impulsivos do que racionais. Instintivos do que racionais. E o mal acontece. Ora, é fácil perceber que se nós acreditarmos num Deus soberanamente justo, misericordioso e bom, detentor de todos os atributos, dos melhores atributos, da perfeição absoluta, então eu não posso conceber um Deus que me tem a mim como seu filho e àquele que não acredita nele como seu enteado. Não é verdade? Embora hajam padrastos bons e madrastas boas. Mas aqui é só para simbolizar melhor, utilizar a figura, para percebermos como nós contradizemos até a nossa própria fé. E então, mesmo nós espíritas, que às vezes nos deixamos toldar pela formosura da doutrina, dos seus conceitos, e como ela é tão importante para nós, e nós julgamos que a receita que serve para nós há de também servir para os outros. Não necessariamente. E se confundirmos estes detalhes, o que acontece é que, ao invés de falarmos da natureza divina de cada um e das leis da vida e como nós estamos destinados ao bem, e que cada um vai trilhar o seu caminho, descobrir o seu caminho. Mas o importante é que não se desvincule do bem, do sentido do bem. E acontece por vezes que nós espíritas queremos também injetar, perdoem-me a expressão, nos outros aquilo que é bom para nós. Como se o mero título da doutrina, ou às vezes queremos impressionar porque os espíritos falam, ou porque os espíritos gemem, ou porque isto ou aquilo, e queremos impor aos outros aquilo que é bom para nós, sem respeitar a liberdade do outro, a independência do outro. Isso não significa que eu não possa falar da minha fé aos outros. Posso, como dialogo sobre outra coisa qualquer. Ora, o diálogo pressupõe que há mais do que uma pessoa no círculo da conversa. Porque senão é um monólogo. É ou não é verdade? Então cada um põe os seus pontos de vista e cada um colhe de acordo com os seus interesses. Porque se nós queremos impor aos outros forçosamente e não fazer compreender porque é que abraçamos a doutrina espírita, o que é que os outros vão pensar? Já sei que ninguém sabe. A ditadura é mudança para mal. É louco. Vamos na rua por um passeio e botam logo todo. Quer dizer, o contacto começa a ser residual e mínimo, porque as pessoas nunca nos esqueçamos do seguinte: quando falamos com alguém, a outra pessoa também pensa, a outra pessoa também tem inteligência, também tem razão e tem os seus conceitos, o seu mundo próprio. Então aqui não é para chocar conceitos, é para dialogar. Eu penso assim,
Olha, mas eu penso assado. Olha, mas o meu ponto de vista é este. Então, quer dizer, a doutrina espírita é uma doutrina racional. Racional. O que quer dizer que apela à razão na sua compreensão nos atributos de Deus e nos conceitos básicos da vida. Mas, mesmo dentro dos nossos lares, fora dos nossos lares, nas nossas relações sociais, nas nossas relações profissionais, por aí adiante, nem todas as pessoas se afinam com os mesmos conceitos. Mas cada um, ou melhor, todos temos o direito à nossa independência e ao nosso crescimento. Quer dizer, somos nós que temos que trilhar os caminhos da vida, aprender, ouvir, e quando não ouvimos, não assimilamos, por rebeldia, por descaso e por aí adiante, as experiências da vida vão nos ajudar a crescer e a despertar. Não nos esqueçamos que nós somos espíritos imortais. Jamais temos fim. Nós só estamos aqui para viver a 50, 70, 80, 90, 100, 120. Para lá disso também já é um exagero. Até aos 120 eu ainda acho que ia lá. Depois disso já não conseguir apanhar os transportes públicos nem nada. Não posso ir a lado nenhum. Pelo menos até aos 120. Mas depois dos 120 não se pode ultrapassar, que é proibido, não é? A velocidade máxima é 120. Então, do outro lado da vida, eu vou continuar a viver. Não vou desaparecer. A única coisa que desaparece é o corpo. Porque tudo o resto está aqui dentro. Tudo o resto está aqui dentro. Continua a pulsar. Continua a ser invejoso. Continua a ser orgulhoso. Continua a ser egoísta. Continua a ser bom. Até que eu penso assim, não, isto não pode continuar assim. Eu tenho, de facto, que seguir adiante. E para seguir adiante, o que é preciso? Ora bem, vamos lá para agora retomar essa viagem. O que é preciso? E há mecanismos que despertam na espiritualidade para nos auxiliar. Então, retomando o tema, é a prática do bem. É esta latitude imensa. Quem é que aqui não sabe o que é praticar o bem? Quem é aqui que não sabe o que é praticar o mal? Todos sabemos. Mas todos sabemos porquê. Porque isso está esculpido na nossa consciência. Está esculpido na nossa consciência. É a presença divina em nós. Então, porquê é que eu não escuto a voz da consciência, que sempre me dá bons conselhos? Não tenho interesse. E como não tenho interesse, e às vezes não é só a voz da consciência, são também aqueles que nos rodeiam. Dizem, olha, é melhor fazer assim, é melhor fazer assado, é melhor ter esta atitude, é melhor dizer aquilo, dizer aquilo outro. Quer dizer, nós não estamos destituídos de quem nos queira bem e de quem nos aconselha bem. Então, isso é da nossa responsabilidade. Então a fé ganha aqui uma dimensão incomensurável. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que puserem a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelos outros. Qual era o título do capítulo? Não é. Esse é o subtema. Do capítulo, qual é? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E é por isso que aqui o Kardec está a dizer exatamente isso. Porque, naturalmente, a disposição, a proposição à prática do bem, e isso é o que importa, aqui no caso para nós espíritas, naturalmente que despertará interesse noutros para obterem respostas para as suas dúvidas, mas também muitas das vezes para os seus desconfortos íntimos, para os seus problemas íntimos, para as suas dificuldades, que são muitas, tantas vezes. Então, onde é que procuraste resposta? Ali.
Mas o Espiritismo não salva ninguém. Não nos convençamos disso. O Espiritismo não salva ninguém. Só salva aqueles que se quiserem salvar. Os outros continuam a marchar. Espíritas, porque ninguém me passa o cartão a dizer que é espírita e que é santo. Portanto, pode ser espírita, mas pode não ser, de facto, estar em concordância com aquilo que são as propostas divinas. Ora, as nossas ações no bem são o melhor advogado de Jesus, da doutrina espírita. E são a mensagem para outros que virão a seguir. Então, o propósito é exatamente esse. É que a nossa divulgação, enfim, nos nossos diálogos, sejam sempre respeitadores da liberdade do outro. Mas não tenhamos receio dessa posição. Porque isto é da vida. É da vida. Quer dizer, sempre que alguém emite a sua opinião, naturalmente que irá encontrar obstáculos. Foi o que aconteceu com Jesus. E todo aquele sacrifício a que esteve submetido foi o sinal de que todos quantos nos abalançássemos no exercício do bem, seríamos confrontados com as mais variadas dificuldades. À época, logo aconteceu com Pedro e Paulo, que foram crucificados em Roma. E, portanto, todos os outros apóstolos foram, assim, sacrificados. E porque defenderam o bem. Ora, nós espíritas é também a oportunidade de levar o esclarecimento e o consolo a outros. Porque muitas das vezes, é o que diz aqui o tema, nós, ao invés de fazermos isso, não é quando Jesus pede que se lhe fale da doutrina, do Evangelho, não é para defender a doutrina sob o ponto de vista humano. Não, não. É para facultar aos outros as mesmas oportunidades que nós tivemos. Porque se nós tivermos em linha de conta o que aconteceu connosco, nós vamos remontar a meses, anos, por aí fora, a décadas, até encontrarmos o ponto inicial onde tudo teve o seu início connosco. Esta ou aquela experiência que varia, mas para chegar a esse objetivo que é o conhecimento da doutrina espírita. E acontece que muitas das vezes que nós, espíritas, e ainda movidos por preconceitos, temos alguma dificuldade em lidar com essa, com o nosso compromisso com a doutrina. E então falamos por códigos. É evidente que nós não vamos propalar, não vamos divulgar para a rua, fazer manifestações, como muitas vezes acontece com outras pessoas, para falar da nossa doutrina. Mas se as circunstâncias surgirem e a necessidade for manifesta, então nós podemos, de facto, aconselhar a procurar auxílio, consolo. E porque nós não nos desfizemos dos preconceitos antes de abraçar a doutrina, então ainda estamos presos ao passado e temos alguma dificuldade. Em alguns casos até falamos por código. Não é? Então, como é aquilo? Como é que está lá, por lá? E nós temos que estar a descodificar, ter aqui uma coisa, por lá. Por lá, está tudo bem, obrigado. Está tudo bem, sim senhor. Então, onde é que você aprendeu essa? Fui lendo para aí umas coisas, foram-me falando. E tal. Portanto, não nos desfizemos a tempo dos preconceitos. E por vezes não são os outros que são preconceituosos, somos nós. Que temos preconceitos para com a própria doutrina. Mas, como dissemos, acima disso, está a prática do bem. E é isso que nos deve motivar e motivar também as nossas ações junto dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo.
Porque a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. São para eles também as palavras do Cristo, portanto, aqui do caso. Porque, volto a lembrar, a colocação destas palavras não é para atender àquilo que Jesus pretende, quer dizer, é impor a minha doutrina. Porque tudo o que são doutrinas religiosas no mundo são de conceito humano, organização humana. Jesus não falou de nenhuma religião. Não é verdade? Ele falou, comunicou com os espíritos. E tanto medo que nós temos dos espíritos, de ouvir falar dos espíritos. E às vezes, quando estamos lá fora, falar dos espíritos, as pessoas tocam logo na mesa 3 vezes, cruzes, e benzem-se com a mão esquerda, não é? E nós podemos dizer, não, mas Jesus falou com os espíritos. Basta é que estudemos. As pessoas muitas das vezes conhecem. E nós podemos, olha, aqui no Evangelho, já ver o que quer dizer isto? É isto, aquilo e aquilo outro. Mas e Jesus falou da reencarnação? Falou. Está aqui da reencarnação. Mas é preciso estudar para saber. Falou da reencarnação. Falou da lei de causa e efeito. Falou, sim senhor. Está aqui, por aquilo. Sim senhor. Então é com base nisto que nós, dentro destas leis que estão estabelecidas, que o homem caminha no mundo e dentro das quais todos nós estamos submetidos. Portanto, ninguém está fora desse movimento, dessa dinâmica. Temos é que estudar. Ora, e falar dos conceitos à luz da razão. E não porque, vai ao centro espírita porque lá vão-te curar, vão tratar disso tudo. Se a outra pessoa, isso depende, se eu não me quiser curar, eles curam. Nós ficamos logo com o pé no ar. Então, a doutrina espírita não salva ninguém. O primeiro compromisso é facultar ferramentas, o estudo da doutrina, para que cada um possa colher e usá-las de acordo com os seus interesses. Falar com os espíritos, e falar dos espíritos é uma questão universal. Os espíritos estão em todos lados e comunicam-se com toda a gente. Dentro ou fora do espiritismo, dentro ou fora dos meandros religiosos, mesmo com os ateus, por aí adiante. Com toda a gente. E então os espíritos, que em alguns casos até já são cognominados do demónio, são efetivamente? Não. É tão simples quanto isto. Os meus pais já faleceram, eu não os considero o demónio. São espíritos que, portanto, continuam na mesma, se ainda não quiseram evoluir, trabalhar pela sua evolução. Então, e os espíritos que se comunicam que são maus, existem? Existem, sim. Mas também não existem homens maus? Existem homens maus. Então, mas eu não sei como evitar os homens maus? Sei. Então, também eu tenho que aprender a evitar os maus espíritos. Está certo? E é exatamente para esta dinâmica que a doutrina espírita faculta ferramentas de trabalho. E depois cada um colhe e o crescimento, o ritmo de trabalho está de acordo com o interesse de cada um. Cada um segue ao passo que vem entender. Está certo? Respeitando sempre a liberdade dos outros. O direito aos outros de opção e de escolha. Sabem que semeiam na terra o que receberão na vida espiritual. Arrecadarão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Portanto, é a lei de causa e efeito. Mérito ou demérito. Os que se empenharem na prática do bem, efetivamente, quer dizer que praticarem o bem, por amor ao bem. Não é a prática do bem para divulgação, para exposição, para promoção. Não, é a prática do bem por amor ao bem, que começa dentro de cada um de nós. Exatamente. Aqueles que não se esforçarem nesse sentido, Deus respeita a liberdade de cada um,
mas cada um vai colher de acordo com a sementeira que realizou ao longo da existência física. Então, do lado de lá, as criaturas são atraídas para o meio com o qual se afinam. Os de bem, os que praticaram o bem, que se esforçaram por praticar o bem, são atraídos para um determinado meio. Os que nem por isso são atraídos para outro meio. É fácil de entender, não é? Portanto, atrás disto, há sempre a misericórdia divina que nos auxilia em todas as circunstâncias da vida, naturalmente. Basta que queiramos. Basta que queiramos. Ora bem, eu gostaria, antes de mais, de saber se há alguém que tivesse ficado com alguma dúvida relativamente ao tema. Então, para a semana, podemos fazer um teste? É? Muito bem. Então, nós vamos agora só dar uma satisfação aos senhores, porque nós lançamos uma campanha que agora está e muito bem em curso no país, que é o apoio aos refugiados da Ucrânia que vivem em circunstâncias muito, muito difíceis, como sabemos. E estamos inseridos na campanha Somos Todos Ucrânia, que resultou do protocolo assinado entre os presidentes da Câmara de Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia. Em função disso, nós promovemos esta campanha com a angariação de bens alimentares e artigos de higiene, bens alimentares não perecíveis e artigos de higiene, para entregar à Junta de Freguesia de Lessa da Palmeira e distribuir pelos refugiados que o Conselho de Matosinhos recebeu e está também a apoiar. Gostaríamos de anunciar que o que já foi enviado, estes são kits para, ou melhor, a Associação recebeu o ano passado apoio para a elaboração das cestas da fé. Os cabazes com bens alimentares que entregamos às famílias que normalmente apoiamos. E desse apoio houve um remanescente, portanto, dessas dádivas, houve donativos em dinheiro que excederam as necessidades e foram retidos para futuras iniciativas. E com base nisso, a direção decidiu adquirir estes elementos que são elementos cirúrgicos. Aqui no caso são fios que têm agulha própria para suturar, portanto fios diferentes aqui, cada uma com 36 peças, e aqui chamado kit de sutura também com 36 peças que a Associação adquiriu e enviou já para a Ucrânia. Portanto, estes são artigos cirúrgicos que foram para a frente de batalha. Perdão. E estes são os bens alimentares que, entretanto, já foram recolhidos e entregues à Junta de Freguesia de Lessa da Palmeira. Portanto, esta primeira remessa já seguiu. Portanto, era só para lhes dar uma satisfação e fazer o ponto da situação destas doações. Então, nós vamos agora propor o encerramento do nosso trabalho.
reunir os nossos pensamentos. Colocando na nossa tela mental a figura de Jesus, neste momento em que nos encontramos envolvidos pelas vibrações que emitimos, as boas vibrações que emitimos, e em sintonia com os bons espíritos que se encontram no local, que nos tutelam, os guias espirituais de cada um, que aqui estão naturalmente, e a oração conosco, todos vibrando. E ainda espíritos em convalescença que partilham conosco do ensino das lições aqui apresentadas. Mestre querido, neste momento em que terminamos a tarefa da manhã, unimos os nossos pensamentos e os corações entrelaçados pelas doces vibrações de afeto, impregnamos todo o ambiente com o nosso afeto, iluminando, envolvendo a cada um dos presentes nos dois planos da vida com as energias e vibrações de paz e de saúde. Sobre cada um dos presentes descem dos céus as pétalas perfumadas com o teu amor, acernando corações, vibrando e permitindo o fortalecimento do ânimo, da saúde. Mestre querido, rogamos-te por todos quantos sofrem. Lembramos aqueles que são fonte da nossa preocupação, os nossos familiares e todos quantos se relacionam connosco, mais próximos ou distantes. Pedimos-te, Senhor, pelos nossos lares, para que aí a tua presença possa consolidar um ambiente de saúde e paz. Que o teu amor, Senhor, se estenda a toda a humanidade e particularmente onde vicejam e permanecem guerras fratricidas, conflitos desnecessários, mas também necessidades básicas para a existência. Mestre querido, este planeta que nos concedeste como morada necessita de todos para que se regenere. E assim, Senhor, apesar da dimensão diminuta, envolvemos com as nossas forças mentais todo o planeta em ambiente de paz e harmonia, regenerador
das forças energéticas que o envolvem, perniciosas, diluindo, Senhor, essas forças pestilentas resultantes dos pensamentos orgulhosos e egoístas que permanecem entre nós. Mestre querido, abençoa todos quantos se entregam à prática do bem, pelo amor ao bem, pela paz, pela justiça, na defesa dos mais pobres, dos indiferenciados, dos anónimos. E sofrem aqueles que não têm voz, e sofrem as injunções de todas essas condições que atormentam, que atropelam, que desrespeitam. Mestre querido, muito obrigado. Abençoa, Senhor, os nossos melhores propósitos. Graças te damos.